Olá, seja muito bem-vindo a mais um KS Cast. Seja muito bem-vindo você também que nos acompanha lá pelo nosso canal no YouTube, o KS Advogados. O meu nome é Felipe Osmar Krieger. E eu me chamo Rubiane Spengler e no KS Cast, edição desta sexta-feira, nós vamos acompanhar as decisões que movimentaram as áreas do direito do trabalho e do direito previdenciário nesses últimos dias. Então vamos já a essas decisões, a essas notícias. E a notícia previdenciária dessa semana é de que pedido de auxílio acidente após cessação de auxílio-doença dispensa requerimento administrativo prévio. A cessação do auxílio-doença já configura pretensão para embasar interesse processual, sendo desnecessário pedido de prorrogação ou novo requerimento administrativo. E, com este entendimento, a 9ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região reformou sentença que extinguia a ação ajuizada por segurada em 2022, requerendo auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença ocorrido em 2017. Conforme o juízo de primeira instância, a extinção da ação se devia ao fato de que a parte não poderia pedir o novo benefício diretamente na via judicial. Tendo em vista de que a cessação do auxílio-doença é antiga, a realização do novo requerimento administrativo desde o ajuizamento da presente ação era imperiosa para a reavaliação do quadro de saúde do segurado, é o que afirmou então o magistrado de primeiro grau que extinguiu a ação. A defesa, entretanto, sustentava que a obrigação de concessão do auxílio-acidente pretendido era do INSS, no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Incumbe ao INSS conceder ao segurado o melhor benefício, uma vez que, ao tempo da alta, deve submeter o beneficiário a uma nova perícia médica, a fim de constatar o grau das sequelas que lhe diminuem a capacidade laborativa, bem como conceder o auxílio acidente. É o que ressaltou o advogado da parte autora. E segundo o relator desembargador Sebastião Muniz, o entendimento do STF de que demandas que pretendem obter vantagem nova devem ser pretendidas de requerimento administrativo não se aplica ao caso dos autos, que teve a cessação administrativa anterior. A mera cessação administrativa do benefício de auxílio-doença já configura pretensão resistida a embasar o interesse processual. É desnecessária a formulação de pedido de prorrogação ou de um novo requerimento de concessão. É o que destaca aqui o desembargador, então. E a notícia também nos dá mais detalhes sobre o caso. Ele diz aqui, entenda o caso. Então, vamos aos detalhes. Em 2016, a autora, que é de Curitibanos, Santa Catarina, sofreu um grave acidente de trânsito, com trauma no joelho e tornozelo esquerdos. Após o período em que recebeu o auxílio-doença do INSS, retornou ao trabalho, mesmo com diversas sequelas. E ela ajuizou a ação neste ano, requerendo o pagamento do auxílio-acidente desde a cessação que teria ocorrido após a sua alta em 2017. E conforme o advogado, houve negligência do INSS que cessou o pagamento sem promover nova perícia e nem realizar a necessária e automática conversão para o auxílio-acidente, mesmo com conhecimento das sequelas que reduziram a capacidade laboral, o que tornaria desnecessário novo requerimento administrativo. Muito interessante aqui, é importante a gente esclarecer que se tratam de dois benefícios previdenciários distintos. Sim. Um deles é o auxílio-doença e o outro é o auxílio-acidente. O auxílio-doença, assim como no caso, é devido à segurada
que está incapacitada de forma temporária para o desenvolvimento das suas atividades laborativas. E aqui no caso, enquanto ela estava incapacitada, ela recebeu esse auxílio-doença. Mas cessado o auxílio-doença e sendo identificado a existência de sequelas que reduzam a capacidade laborativa do segurado, é devido a esse segurado um benefício indenizatório por essas sequelas, que é chamado auxílio-acidente, que não impede o segurado de voltar às suas atividades laborativas e receber esse benefício indenizatório. Sim, é importante destacar que o auxílio-acidente ele não exige que o trabalhador esteja afastado totalmente, com a sua capacidade laborativa comprometida, né? Basta que ele tenha comprovado que em decorrência do acidente ele ficou com sequelas, ficou com situações que reduzem a capacidade laborativa dele. E ele pode até trabalhar, né? Ele pode, estando recebendo o auxílio acidente, ele pode desenvolver atividade laborativa. Então, o benefício não impede que ele trabalhe, o que já não pode ocorrer se a pessoa estiver recebendo o auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez. Sim, né? São situações totalmente diferentes. Ocorrendo o exercício de atividade laboral, pode até ensejar a caracterização da má-fé, processo criminal, inclusive o INSS pode buscar a devolução de valores, né? Com certeza. Mas no auxílio acidente não, o auxílio acidente ele é um auxílio que o INSS paga, né, como o próprio nome diz, para a pessoa pelo fato dela ter ficado com a sua capacidade laborativa reduzida, mas não comprometida de forma integral. Sim, isso é muito importante que o segurado tenha conhecimento de que existem, inclusive, esses dois benefícios distintos. Sim. E é importante que o segurado busque, né, esse direito. Às vezes, como ocorreu aqui no caso, o INSS não concedeu de forma automática para essa segurada. O que era o correto, como ele deveria ter procedido. Encerrou o auxílio-doença, se ela analisar se ela ficou com alguma sequela ou não, e aí conceder o auxílio-acidente. Mas eles não fizeram isso, né? E aí ela teve que buscar judicialmente a concessão desse benefício previdenciário de auxílio-acidente. Isso mesmo. E a notícia trabalhista dessa sexta-feira é do TRT da 2ª Região, que diz respeito a um motorista que exercia jornadas extensas de trabalho. E o TRT entendeu que as jornadas extensas de trabalho, por si só, não configuram o dano existencial. Vamos conferir então os detalhes dessa notícia. Então, a 18ª turma do TRT da 2ª Região acolheu o recurso de uma empresa de transporte e excluiu o pagamento de indenização por dano existencial no valor de R$30 mil a motorista. Para os desembargadores, o homem não conseguiu provar que a sobrejornada a que era submetido o impediu de manter o convívio familiar e social. O profissional atuava como carreteiro na distribuição de cargas entre Guarulhos, São Paulo e Sete Lagoas, Minas Gerais, e ajuizou a ação pleiteando o pagamento por dano existencial e estético, horas extras, adicional noturno e intervalo intrajornada, entre outros. No processo, ficou comprovado que o trabalhador era submetido a jornadas de mais de 20 horas por dia. Para a 18ª turma, porém, não houve qualquer prova de que esse regime tenha provocado exclusão social do motorista, além de que esse fato não pode ser presumível. Embora o quadro fático demonstre que houve sobrejornada além do permissivo legal, conforme reconhecido pela origem, não há provas no sentido de que tal jornada tenha de fato comprometido as relações sociais do reclamante,
ou seu projeto de vida, fato constitutivo do direito ao dano existencial perseguido, afirmou a desembargadora relatora Ivete Bernardes Vieira de Souza. Para decidir nesse sentido, a magistrada cita o julgado do Tribunal Superior do Trabalho, o TST. Com a decisão, os desembargadores então excluíram essa indenização e mantiveram na íntegra os demais pontos da sentença. Entre eles está o pagamento de dano estético no valor de R$5.000, em razão de um engavetamento sofrido pelo homem durante o trabalho. O acidente deixou incapacitado de forma parcial e permanente para as suas funções. Então essa foi a decisão proferida pelo TRT da segunda região. É importante nós destacarmos aqui que o dano existencial, né, como estava sendo buscado por esse motorista, é o dano que ocorre que em decorrência do trabalho, então, o trabalhador ele tem comprometido o seu lazer, a sua vida social, a vida familiar, né, entre outras questões que fazem parte da vida do ser humano, né, a vida do cidadão. Então, ele precisa ter, né, o tempo despendido para o trabalho, né, e aqui é importante destacar que a norma legal, né, a CLT, ela prevê que nós devemos trabalhar 8 horas por dia, né, esse seria o permissivo legal que eles referiram aqui. 44 semanais. 8 horas por dia, 44 semanais, e o que exceder a isso, aí são jornadas extras, né? Jornadas extraordinárias, e aí deve ser pago como hora extra e tal. E aqui eu entendo que a jornada que vinha... Surpreendente essa decisão. Eu entendo de forma diversa, né? Eu tenho que... claro, a gente não teve acesso ao processo na íntegra. Talvez essa jornada de 20 horas, ela era bem esporádica. Mas em primeiro grau, ele, pelo que dá a entender, né, ele teve reconhecido o dano existencial. E que a condenação foi excluída, né? A indenização foi excluída pelos desembargadores. Então, eu entendo de forma diversa. Eu entendo aqui que o TRT né, não ponderou essa questão não da ponderou jornada. essa questão, pois imagine um dia de 24 horas. Você trabalha 20 horas... vai sobrar 4 horas para você fazer o quê, né? Dormir, talvez comer, né? E aí já voltar ao trabalho. Então, eu acho que fica comprovado, né? Que eles disseram, não dá para presumir o dano existencial. Mas se você compromete 20 horas do seu dia com o trabalho... E considerando que ele era motorista? Era motorista. Então, ele não estava em trânsito. Não tinha como ele, então, enquanto eu vou dirigindo, vou fazer uma videochamada com a minha esposa, com os meus filhos, né? Sim. Posso acompanhar um jogo de futebol enquanto eu vou dirigindo, né? É uma situação, então, que priva ele de direitos como o lazer, como o bem-estar, o convívio com a família, né? Então aqui eu acredito que essa jornada, embora a jornada extenuante por si só não caracteriza o dano existencial, eu acredito aqui com essa jornada de trabalho fica comprovado que o cidadão ele foi privado, né, do seu contato com a família, né? Mas esse não foi o entendimento do tribunal. Espero que ainda seja feito um recurso, né, ao TST e ele possa rever, né, analisar essa situação e quem sabe aqui até mudar o entendimento, né, para que situações de jornadas extenuantes, rigorosas de 20 horas por dia sejam sim consideradas dano existencial, porque não há prova maior do que essa de que o trabalhador está sendo privado, né, dos seus direitos de lazer e estar em contato com a família, ou até quem sabe estudar ou ter outras atividades, né, que são decorrentes do nosso dia a dia. Sim. Aqui acaba comprometendo, então sobrando 4 horas vai dar tempo dele
se alimentar e descansar. Então, né, em demandas semelhantes a essa, será necessário então comprovar que ele deixou de comparecer a aniversários da família, não estava nas não fotos pode da jogar família. bola com os amigos, não pode daqui um pouco fazer um curso profissionalizante na área dele ou até outra, né? Participar de outras atividades religiosas, né? Isso, exato. Então ficou, talvez deveria ter sido exauriente a prova, né? Nesse sentido, mas eu entendo particularmente, né? Que a jornada de 20 horas. Que a jornada de 20 horas já ficou demonstrado o dano existencial. Mas nesse não foi o entendimento do tribunal e por isso a gente precisa ficar bem atento às situações semelhantes a essa. Por isso que a gente também compartilha aqui com os nossos amigos que estão acompanhando o KSCast, os trabalhadores segurados da Previdência, colegas de profissão, né, bacharéis, aqueles acadêmicos de direito também que gostam de ficar sempre bem informado. Então aqui você já vai estudando e analisando, e se vier a surgir daqui um pouco uma demanda dessa magnitude aí no seu escritório, você já vai estar preparado então para demonstrar que a jornada extenuante teve então repercussão na vida privada do trabalhador, assim como na questão previdenciária aqui, se surgir um auxílio-doença em que não teve o encaminhamento já do auxílio-acidente de forma automática, vai poder buscar então retroativo esse direito desde a data da cessação do benefício. E para estar atento e acompanhando, é necessário então que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, assim sempre que nós trouxermos um conteúdo novo, você vai ser notificado e irá ficar bem informado. Então nos acompanhe aqui nas redes sociais, pois toda segunda e sexta-feira nós estamos por aqui compartilhando conhecimento. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima.